Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos, sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação e nós vamos conversar um pouquinho para o seu concurso público. As pessoas já devem me conhecer, já devem até saber, mas eu quero contar a bênção para quem ainda não sabe. Pessoal, graças a Deus, vai fazer uma semana que a plataforma do Desafiando Concursos foi inaugurada. Sendo assim, o que nós vamos fazer? Essa parte aqui que vocês estão vendo na tela, vocês terão acesso lá na plataforma do Desafiando Concursos por apenas R$ 19,90, é isso mesmo. Além das aulas gravadas lá na plataforma, você também vai ter acesso ao material de apoio, beleza? Agora, se você fala assim, ai, Rebeca, eu quero mesmo só os slides. Pessoal, todos os slides também lá na plataforma que nós vamos vender por apenas R$ 10. Belezinha, pessoal? Se você quiser, basta colocar aqui, quero o curso da plataforma ou quero o material em PDF, aí eu vou te dar as informações. Também vou deixar na descrição da aula o link da plataforma, beleza? Bom, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho acerca, né, de toda a parte de conhecimentos específicos que nós vamos tratar, então, no curso. Antes, eu gostaria de fazer uma dedicatória a Deus. Quem me conhece sabe, pessoal, não é fácil, não é fácil. Quem me conhece sabe a luta que é diariamente, mas não desista, por favor. E eu sempre deixo um versículo para começar a aula mais leve. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Provérbios 16:1. Então, você está fazendo a sua parte, deixa que Deus faça a dele, então. Beleza? Vamos conversar hoje. Vamos falar da lei 13.303. Bom, pessoal, a Lei 13.303, ela fala da empresa pública e da sociedade de economia mista e as suas subsidiárias. Então, a Lei 13.303 vai dispor sobre o estatuto jurídico delas. Nós vamos entender nessa nossa primeira aula do que significa falar, ok, sobre esse estatuto, sobre empresa pública e sociedade de economia mista. Então, vamos entender um pouquinho o que é isso? Antes de iniciar, pessoal, mesmo com a plataforma, eu não me esqueci do YouTube. Teremos algumas aulas aqui? Teremos. Beleza? Pessoal, vamos lá. Nós estamos falando de uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. 1303 vai dispor sobre o estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e das subsidiárias delas. Tendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista, gente, do Brasil, de qualquer seja os entes federativos, seja União, seja Estado, seja DF, seja municípios. E aí vem uma palavra importantíssima, que explore a atividade econômica, de produção ou comercialização ou de prestação de serviço, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União. Comigo, gente, vamos entender. Deixa eu mudar aqui minha tela. Vamos entender, galerinha, o que é isso? Empresa pública, sociedade de economia mista. Basicamente, essa lei é conhecida como a Lei das. Tá? Entender a lei das estatais, nós precisamos entender um pouquinho da organização. Se você quiser anotar, fica à vontade, tá? Da administração pública, basicamente. Nós precisamos entender como que a organização ela se organiza. Como que a administração se organiza.
Sim, pessoal, que a organização, que a administração, pensa que a administração pública é essa casinha aqui, beleza? Essa casinha é a administração pública. Aqui dentro nós temos União, os estados e os municípios. E também nós temos o DF, tá? E o DF. Beleza? Beleza. Vamos lá. Deixa eu fazer uma divisãozinha aqui. Pessoal, presta atenção. Quando nós falamos de administração pública, nós precisamos entender dois pontos. Primeiro, nós temos a administração pública direta. Direta. Administração pública direta. A União, os estados, Distrito Federal e os municípios. Agora, segundo ponto. Se nós temos administração pública direta, nós temos administração pública indireta. A administração pública indireta, ela é composta pelas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e as empresas públicas. Beleza? Porém, pessoal, você vai me perguntar, Rebeca, então a empresa pública é a sociedade de economia mista que menciona a Lei 13.303, ela faz parte da administração pública indireta? Verdade. Bom, aqui a fundação pública não entra na Lei 13.000. Só menciona a sociedade de economia mista e empresa pública. Aí eu vou te explicar por quê. Deixa eu fazer um outro traço aqui. Pessoal, autarquia e fundação pública, ambas não buscam fins econômicos. Autarquia e fundação pública não buscam fins econômicos. A finalidade dela não é econômica. Exemplo, a autarquia, ela é praticamente criada para exercer a função da administração. A fundação pública, todo mundo sabe, né? Fundação sem fins econômicos, sem fins econômicos. Exemplo, fundação, ela pode ser tanto pública quanto particular. Sim. E aí o cantor fala assim: "Nossa, eu quero beneficiar aquelas crianças daquela escola, por exemplo". O que ele vai fazer? Ele vai e cria uma fundação. Vai dar aula de música gratuitamente, vai ensinar, né, a cantar, tocar um instrumento gratuitamente. Você não tem finalidade econômica. Já a sociedade de economia mista e a empresa pública, ela sim já tem finalidade econômica. Ela já tem essa busca de finalidade econômica. Beleza? Aí, essa parte. Já entendemos essa parte. Então, vamos lá. Falando ainda da casinha, pensa então, ó, a casinha é a administração pública. Beleza. Eu vou citar um caso, tá? Aqui em casa, meu pai, minha mãe e eu.
Vamos supor que o meu pai é a União, a minha mãe representa o estado e eu represento o município, beleza? Pô, aqui não vai ter Distrito Federal porque somos três, tá? Tem os gatos da minha mãe, mas eu nem vou citar exemplo, porque só de citar exemplo ela vai ficar com ciúme. Então vamos lá. Vamos supor que o meu pai, ele é responsável, vamos supor, tá? Por limpar a sala e o banheiro, só eu preciso cuidar dos quartos e a minha mãe cuida da cozinha, beleza? Só que a minha mãe fala assim, ó, tá muito difícil para eu limpar sozinha. É muita coisa para limpar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma colega minha, que eu sei que ela é diarista, ela vai me ajudar. Perceba, primeiro ponto. A minha mãe, que aqui é representada pelo Estado, primeiro ponto, ela chamou de fora. Ou seja, esse colega dela não faz parte daqui de casa. Ou seja, ela não faz parte da administração pública. Entendeu? Então, o que vai acontecer? O fato da minha mãe ter chamado uma amiga para ajudá-la, presta atenção. Aqui houve o sistema de descentralização. Descentralização. Quem faz parte da descentralização? A administração pública indireta. Quem faz parte da administração pública indireta? União, ó, União. Essa foi boa. Autarquias, fundações públicas, sociedade, economia mista e as empresas públicas. Entendeu? Descentralização chamou uma pessoa de fora para integrar aqui dentro. Como ajudante. Eu penso o seguinte, eu sou município. Aí eu falo assim, nossa, tá puxando demais pra mim limpar os quartos sozinha. Vamos fazer o seguinte, para me ajudar. Minha prima, ela é da família. Não vem falar de questões de segundo grau, terceiro grau, não. Calma, eu estou falando de questão aqui, tá? Poxa, ela é minha prima, filha do meu tio. Confio nela. Beleza. Chamei minha prima. A minha prima, esse sistema de chamar minha prima, no caso, né, de integrá-la aqui dentro, a gente chama de desconcentração. Centralização, Rebeca, porque minha prima faz parte da família. Ela é de dentro. Ela é de dentro do município. Ela é de dentro. Existe uma desconcentração no âmbito do município. Ser um exemplo, secretarias. Que a secretaria, ela integra o município? Obviamente. Secretaria de Educação do município X pertence ao município. Belezinha? Deu para entender esse início? Esse início é necessário por quê? Porque eu não posso querer saber fazer um bolo se eu não souber a receita. Que exemplo legal, né? Eu não posso querer fazer um bolo se eu não souber a receita. Eu tenho que saber o sistema de organização. Não dá para você falar assim, ah, sociedade de economia mista, isso. Beleza, eu posso falar para você? Posso. Mas você vai ficar se perguntando, poxa, mas de que sociedade de economia mista entra em toda a história da administração pública, porque lá no meu edital está na parte de administração pública. Mas o que que é? O que se compõe? Surge? Nasce? Aqui regra. Você não pode ir para sua prova sem saber que sociedade de economia mista, empresa pública,
Pertence à administração pública indireta. Você não pode, você tem que saber que pertence àquela administração. Joinha faz assim, ó. Sem na sua casa, sem você estar fazendo um joinha assim, e você está entendendo a matéria. Bom, de acordo com a professora, a doutrinadora Maria de Pietri, vocês vão ver muito eu usando, tá? Muito mesmo, 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 beleza? Olha aqui, ó, tem até o livro dela aqui para vocês verem, tá? Eu vou usar muito como referência, eu gosto sempre de mostrar minhas referências. Aqui, ó, Direito Administrativo, professora Maria de Pietro, eu gosto bastante. E também, para também falar das questões de referências bibliográficas, eu quero falar para vocês que, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, o Desafiando Concurso tem uma parceria com a editora Mizuno. Se vocês quiserem, pode ir lá no site, que é também uma das referências aqui das nossas aulas. Vocês sempre verão eu mencionando referências, isso é muito importante. Lá. Temos, então, as estatais. Nesse caso, você tem ali o Estado, né? Tem um controle acionário diretamente, beleza? Ok? E grandes empresas públicas e sociedades de economia mista. Agora, são os pontos similares entre uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. Primeiro, sua criação e a sua extinção são autorizadas por lei. A lei autoriza. Ambas têm personalidade jurídica, pessoas jurídicas, de direito privado, não é direito público. Outro ponto, elas estão sujeitas ao controle estatal, mas cuidado, entre a administração pública direta, que é a União, Estados, DF e municípios, e a administração pública indireta, autarquia, fundação, sociedade, economia mista, empresa pública, entre as duas não tem hierarquia, tem uma fiscalização, controle, mas hierarquia de olhar e falar, ah, administração pública direta. Não, você não tem hierarquia, beleza? Direito privado, porém, em alguns pontos o direito público vai atuar em relação aos fins definidos na lei instituidora. Então, a lei que institui a empresa pública, a sociedade de economia mista, então, obviamente, vão estar ali vinculadas a ela. Tem de atividade de natureza econômica, foi o que eu falei para vocês, você tem a busca da natureza econômica. Já a distinção seria a forma de organização e a composição do capital. Estamos falando de estatais, de administração pública indireta como um todo, não pode passar despercebido esse decreto aqui, decreto 200 de 67, porque ele vai, então, mencionar o que é empresa pública e sociedade de economia mista. Ambas têm personalidade jurídica de direito privado, beleza? Ambas são criadas por lei, ambas para exploração de atividade econômica, beleza? Só que na empresa pública, o patrimônio é próprio e o capital é da União. É exclusivo da União. Ok? Na sociedade de economia mista, o que você tem? Forma de sociedade anônima. Beleza? Mais pra frente nós vamos entender esses pontos com mais calma. De empresas públicas, Caixa Econômica Federal e BNDES. São exemplos de empresas públicas. Exemplos de sociedades de economia mista. Banco do Brasil, Petrobras. Belezinha? Bom, próxima aula, então, nós vamos continuar falando mais acerca deste assunto muito importante para a sua prova. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.